Você sabia que é possível ter milhares de canais, filmes e séries diretamente no seu navegador sem a necessidade de nenhum aparelho ou mensalidades? Conheça a Live TV. Nosso site tem todos os canais de TVs abertas do Brasil e também os canais por assinatura. Filmes de todos os gêneros, incluindo os principais lançamentos do mercado. Séries atualizadas para maratonar e se divertir muito, sem travamentos. Animes, desenhos, além de toda a grade infantil, documentários, canais de notícias e informações, novelas e programas que marcaram época, jogos e eventos esportivos ao vivo e muito mais. 100% online, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e o melhor, totalmente gratuito e seguro. Tudo isso através do seu navegador. É simples, rápido, basta acessar o site e assistir a qualquer hora, em qualquer lugar. Conteúdos em SD, HD, Full HD, H265 e 4K. E sim, é realmente grátis, sem mensalidade, sem nenhuma taxa de adesão. E aí, gostou? Então acesse agora. O link está na descrição. Clique e assista milhares de canais, filmes e séries gratuitamente você também. Live TV. Poupe dinheiro, não poupe diversão. Durante todo este mês de maio, nas sextas-feiras, nós estaremos abrindo espaço especial aqui no Jornal da CBN para discutir a Rio+20, sempre nesse trabalho do Jornal da CBN, com a participação aqui do nosso comentarista de meio ambiente, Sérgio Abranches. Bom dia para você, Sérgio. Bom dia, Milton. E participando hoje como nosso convidado, o diretor do Departamento de Meio Ambiente Itamaraty, negociador-chefe do Brasil para Rio+20, embaixador André Correia do Lago. Bom dia para o senhor. Bom dia, como vão vocês? Bom dia aos ouvintes. Bom dia, embaixador. Embaixador André Correia do Lago, depois daquela conversa que houve em Nova York, a mais recente, semana passada, o senhor chega ainda com alguma expectativa para Rio+20 de que é possível um senso comum, um acordo, uma negociação que viabilize uma melhoria na qualidade da nossa economia e do nosso planeta? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque essa negociação que aconteceu recentemente, por um lado, não deu ainda o consenso que a gente está procurando, mas, por outro lado, está muito clara a posição dos grupos e dos principais países, e é a partir disso que se vai poder chegar a um documento. Embaixador, o que está pegando? Quais são os pontos mais difíceis de formar consenso? Olha, nessa negociação se revela de novo essa dificuldade de ter uma visão de futuro similar por parte de países em desenvolvimento e por parte de países envolvidos. Sobretudo em função da crise, né? Eu acho que a crise faz com que os países desenvolvidos estejam pensando mais ainda no curto prazo, enquanto os países em desenvolvimento estão muito interessados no futuro, muito interessados em tentar definir o caminho que deve ser seguido. E os países envolvidos acham que conhecem o caminho para ser seguido. E é verdade que muitos países envolvidos fizeram coisas extraordinárias nos últimos anos. Mas também é verdade que a crise que nós estamos vivendo hoje está mostrando que o modelo que foi seguido pelos países envolvidos não é o modelo que deve ser seguido, porque está provocando uma crise econômica e financeira, uma crise social e uma crise ambiental. Que consenso é esse que o senhor se refere? O consenso que nós estamos procurando é de como nós vamos realmente tornar efetivo esse paradigma que é o desenvolvimento sustentável, com o qual nós concordamos no Rio de Janeiro em 92 e reiteramos como sendo o paradigma que devia ser seguido 10 anos depois em Joanesburgo, que é buscar o equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental. Ou seja, o ambiental tem que entrar como um elemento tão natural no pensamento e nas ações, quanto entrou a dimensão social. Então, esse passo ainda não foi plenamente atingido. Então, a gente está procurando o consenso de como isso vai se fortalecer e vai ser a linha que nós temos que seguir. Mas, essa reunião foi, digamos, adiada, ela foi estendida para ter agora uma nova rodada no final do mês, né? Isso. No comecinho do mês que vem. E tem um caminho de focar e estabelecer alguns pontos fundamentais para que a Rio+20 possa gerar um mapa do caminho para esse desenvolvimento sustentável? Olha, eu acho que existem, eu acho que vai se fortalecer a ideia de que nós temos
que definir da melhor maneira possível alguns processos que vão ser decididos no Rio e que vão ajudar esse caminho que a gente está querendo ter para chegar ao desenvolvimento sustentável. Agora, tem que lembrar que o desenvolvimento sustentável ninguém atingiu, ou seja, os países desenvolvidos que fizeram progressos extraordinários em certas áreas, do ponto de vista da sustentabilidade, também tem muito para fazer. Então nós temos um pouco que ver qual é o papel de cada um, o que cada um deve fazer, porque às vezes fica uma impressão de que nós temos que fazer como os europeus, que tem tal e tal coisa exemplar, que realmente eles têm coisas muito boas, mas você pega, por exemplo, nas energias, que é uma área que vocês cobrem muito, o Reino Unido tem menos de 3% de renováveis. Ou seja, há tanta coisa para fazer dentro dos países desenvolvidos ainda, e a gente não fazer um exercício de novo, dizer que a solução é o que o outro tem que fazer. Eu acho que o Brasil está numa posição muito interessante, porque o Brasil, com relação a 1992, mostrou progressos extraordinários nos 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Compara o Brasil de 92 com o Brasil de hoje na área econômica, na área social e na área ambiental. Então, o fato dessa conferência estar acontecendo no Brasil é muito interessante porque está acontecendo num país que fez grandes mudanças nessas 3 áreas e está buscando integrá-las. E eu acho que nós acho que há cada vez mais sensibilidade de que é possível avançar para o desenvolvimento sustentável. E é por isso que eu ainda estou achando que nós vamos ter um marco muito importante no Rio, na Rio+20. A votação do Código Florestal nos moldes como se deu, atrapalha um pouco essa questão do que o Brasil tem a fazer? A percepção internacional, ao se interessarem pela discussão do Código Florestal, é verificar que aqui no Brasil essa discussão está mais viva do que qualquer um poderia imaginar, ou seja, entre a imprensa, entre a sociedade civil, entre as instituições, todo mundo está envolvido nisso. Então eu acho que quanto mais as pessoas lá fora se interessam pelo Código Florestal, mais eles se dão conta o quanto a sociedade brasileira está ativa, o quanto a sociedade brasileira é democrática e transparente nesses grandes debates nacionais. Eu acho que há poucos países que podem se apresentar dessa maneira. Portanto, na realidade, isso fortalece a posição do Brasil. Mesmo nos moldes que foi aprovado, isso não prejudica a imagem brasileira? O que dentro do processo dessa discussão, o que de negativo isso mostra do Brasil? Eu acho que o processo está sendo um processo que não só está caminhando dentro das regras, mas que está podendo ser debatido da maneira mais livre possível. Agora, às vezes, as decisões têm que levar em consideração vários elementos. Então, eu acho que a percepção internacional, você pode gostar ou não gostar de uma coisa, mas você tem, eu acho que aumenta um imenso respeito pelo Brasil na forma como nós estamos lidando com as nossas questões. Porque o Brasil é um país que está lidando com as suas grandes questões. E isso também é uma coisa que não tem tantos países que podem dizer isso, ou seja, porque a maioria dos países procuram contornar as suas grandes questões. Sérgio. Embaixador, qual seria, assim, de uma forma que os nossos ouvintes possam entender, qual seria um bom resultado para Rio+20? Olha, um bom resultado para Rio+20 seria essa série de processos que fortaleceriam a integração da dimensão ambiental e social dentro do funcionamento do mundo, tá? Porque o que acontece? Desde 92, todo mundo está de acordo com isso. Agora, desde 92, também as pessoas ficaram com aquela ideia de que sustentabilidade é só a dimensão ambiental. As coisas, os projetos, os avanços, o desenvolvimento tem que ser sustentável ambientalmente, mas tem que ser sustentável socialmente e sustentável economicamente, porque se ele não for sustentável economicamente, os dois outros não conseguem avançar. Então, essa integração da ideia do desenvolvimento sustentável como realmente um paradigma, a gente sabe que não pegou totalmente entre os atores econômicos. Há muitas empresas que têm ajudado enormemente, tem cidades que têm ajudado enormemente e governos nacionais que têm integrado isso. Mas ainda falta,
E a necessidade disso é cada vez mais urgente, porque quando nós definimos o desenvolvimento sustentável, em 92, no Rio, a mudança do clima era uma coisa que estava começando. Nós assinamos a convenção no Rio, mas naquela época todo mundo achava que aquilo era uma coisa meio distante e tal. Hoje, o que nós estamos vendo é que desenvolvimento sustentável é a melhor resposta para combater a mudança do clima. Então nós temos, além do mais, um elemento de urgência que nós não tínhamos naquela época. O desenvolvimento sustentável deixa de ser uma coisa idealista ou até utópica para ser realmente algo que tem que ser prático, porque vai ser o maior instrumento de combate, para o combate à mudança do clima. Embaixador André Corrêa do Lago, muito obrigado pela sua gentileza, um bom dia para o senhor. Muito obrigado a vocês e tudo de bom. Obrigado. Obrigado. Bom dia.